Olá, seja muito bem-vindo à Biblioteca de Sonhos. O meu nome é Ana Carolina e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os meus últimos recebidos do Clube de Literatura Clássica. Chegou muita coisa boa por aqui. O último vídeo que eu trouxe para vocês foi com o lançamento de maio do Conde de Monte Cristo, que foi uma edição comemorativa do aniversário de 5 anos do clube. Depois disso eu acabei não conseguindo trazer mais. Depois do Conde, então, foi lançado Quincas Borba do Machado de Assis, que eu mostrei para vocês no vídeo passado, junto com as minhas comprinhas da Prime Day. E o lançamento de julho foi Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Esse daqui é um livro de poemas. O Charles, ele nasceu em 9 de abril de 1821 e faleceu em 31 de agosto de 1837, aos seus 46 anos. Ele morreu de sífilis. Charles, ele publicou esse livro aqui em 1857. Ele foi levado a julgamento porque os contos, os poemas que ele publicou aqui foram muito polêmicos. Causou um verdadeiro burburinho na sociedade e, como consequência, ele teve 6 dos seus poemas que foram proibidos de circular, não puderam ser publicados, e eles voltaram à circulação em 1949, 92 anos depois. Eu peço desculpas, gente, pela minha voz, eu fiquei gripada 2 semanas, ainda estou me recuperando, então por isso que eu estou um pouquinho fanha, tá? Desconsiderem isso, mas já estou um pouquinho melhor, graças a Deus. Então, ó, ele veio numa edição bilíngue. De um lado nós temos os poemas em francês e no outro os poemas traduzidos. Foi uma tradução inédita que o clube trouxe. O tradutor foi o Vladimir de Menezes Saldanha. Inclusive tem um vídeo bem interessante no canal do clube, fazendo uma entrevista com esse tradutor, ele falando um pouco dos desafios que é traduzir um livro de poemas, né? Realmente não deve ser nada fácil pegar ali a essência do que o autor quis trazer, passar para a nossa língua portuguesa. Então, realmente, ele enfrentou alguns desafios. E essa daqui é a edição. Realmente está muito bonita, Flores do Mal. Eu não conhecia. Eu confesso que eu não sou muito fã de poemas. Eu tenho uma certa dificuldade com poemas e poesias. Não é a minha área de conforto, assim. Realmente é algo novo para mim. Mas eu pretendo, sim, explorar. Eu pretendo conhecer. E nesse daqui eu vi que ele traz uns contos um pouco mais macabros, assim. Ele gosta muito de explorar a dualidade humana, o bem e o mal, sabe? Ele gosta muito de trabalhar com a beleza e o profano. Então ele é um autor que ele se propõe a chocar as pessoas através do seu poema. Tanto é que assim que esse livro chegou, eu abri, fui dar uma folhada, né? Porque eu tinha visto alguns vídeos de divulgação do clube, achei um pouco interessante. E um dos primeiros poemas que eu me deparo é com este daqui, denominado Bênção. E ele diz assim: quando por uma lei dos poderes supremos o poeta vem a um mundo entregue à vacuidade, a sua mãe assustada e com rasgos blasfemos, crispa as mãos para Deus que dela tem piedade. Mas víboras em nó eu parisse em vez disso, e não nutrisse em mim toda essa gozação. Maldito meu serão de gozo passadiço, que em meu ventre gerou a minha provação. E assim, ó, se de toda mulher tu logo a mim conclamas, para assim desgostar meu marido já seco, e se eu não vou quicar em direção às chamas, como carta de amor esse monstrengo peco. Eu vou irradiar teu ódio que me acaba, pelo instrumento vil das tuas maldições. Eu vou torcer tão forte esta árvore diaba, que nem mais possa dar às pestes os botões. Pois ela engole assim do próprio ódio a espuma, e sem nada entender dos desígnios eternos. Nas funduras do Guiena, ela mesmo que apruma as piras de eleição para os crimes maternos. E ele continua trazendo uma narração que eu fiquei, como assim ele traz um poema de uma mãe falando isso do seu próprio filho, sabe? Amaldiçoando ali o seu ventre, falando que o que o ventre dela gerou foi a sua provação. Eu fiquei assim. Mas ao mesmo tempo que me causou uma certa estranheza, me causou um espanto, eu não conseguia parar de ler, eu queria saber o que mais ele tinha a trazer neste poema. Então eu fiz a leitura dele. Ele é um poema até um pouco compridinho, não vou ler ele todo para vocês aqui na íntegra, né? Ele vem até aqui.
mas eu achei realmente bem interessante. No vídeo do clube também eles fazem uma análise detalhada do poema O Albatroz, que também está bem interessante. Foi através dessa análise que me despertou interesse para ler. Então ele ficará guardadinho aqui na minha estante até eu ter a oportunidade para fazer essa leitura. E, somente fazendo uma observação, o clube lançou inclusive os poemas que foram proibidos, tá? Aqui está a coletânea completa do autor. Então, em agosto nós recebemos Amor de Perdição e Amor de Salvação, do Camilo Castelo Branco. Essa daqui foi um livro que ele foi publicado entre 1862 e 1864. Camilo, ele é um autor consagrado português, ele teve mais de 260 obras, ele realmente foi uma máquina de escrever, ele é consagrado lá em Portugal. E O Amor de Perdição, uma curiosidade, ele escreveu durante 15 dias. Ele foi preso, acusado de adultério, porque ele se envolveu com uma mulher que era casada. E na cadeia, ele, em 15 dias, ele escreveu essa obra. E ele foi inspirado em nada mais, nada menos do que Romeu e Julieta, de Shakespeare. Antes de fazer a leitura, então, de Amor de Perdição e Amor de Salvação, eu quero fazer a leitura da fonte de inspiração do Camilo, né, para construir essa história. E, basicamente, em Amor de Perdição, o que ele vai trazer é esse casal de jovens que se apaixonam intensamente, mas que tem um final trágico. Eles não podem ficar juntos por causa de diferenças sociais. Então, ele vai trazer esse amor de uma forma arrebatadora, sabe? Aquele amor insano, assim, enlouquecedor e que te leva realmente à perdição. Enquanto Amor de Salvação, que ele escreveu 2 anos depois, ele já vai fazer um contraponto, mostrando um outro lado do amor. Enquanto um ele retrata a morte e a perdição, no outro ele vai tratar o amor e o casamento. Ele vai trazer ali realmente uma esperança para o amor, sabe? Ele vai trazer então essas duas faces de um mesmo tema. Um com aquele amor insano, intenso, enlouquecedor, e do outro, no Amor de Salvação, um amor um pouco mais brando, já mais maduro, mais consistente, não tão intenso assim. Então eu fiquei bem curiosa, confesso, eu fiquei bem curiosa para ler esse livro. Mas antes de ler, então, eu vou fazer a leitura de Romeu e Julieta, que eu confesso, gente, eu ainda não li Shakespeare. Me julguem, eu tenho esse e tenho também o Hamlet. Nenhum dos dois eu fiz a leitura ainda, quero muito, está na minha meta. E então eu vou fazer a leitura de Romeu e Julieta, faço a leitura do Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição e Amor de Salvação, e trago as minhas considerações para vocês. Mas eu confesso que eu fiquei bem curiosa, eu gosto muito de livros românticos assim, que vão retratar o amor, mesmo que não seja ali aquele amor bonitinho, florido, sabe? Sempre com um final feliz. Então aqui eu acho que ele vai trazer um pouco desses dois lados do que é o sentimento e nas suas diferentes intensidades. E um box que foi muito esperado, Os Miseráveis. Ai, gente, eu fiquei tão feliz quando eu recebi esse livro, gente, vocês não têm noção. O Clube de Literatura Clássica fez o anúncio da pré-venda desse box lá em maio, junto com o lançamento de Conde de Monte Cristo. Assim que eu vi a divulgação desse livro, eu já comprei. Acho que no primeiro dia eu já fiz a compra. Ele vem com essa caixa bem resistente, é um material muito bom. E eu não sei vocês, mas pra mim a ilustração que eles utilizaram aqui na caixa não parece da Divina Comédia, da editora 34. Eu achei muito similar, esse fundo branco com os traços em amarelo, mas tá muito bonito, olha. E aqui então na caixa eles vão trazer o Arco do Triunfo, que fica lá na França, é um símbolo histórico, foi construído pelo Napoleão e diz muito com a história, né? Já que em Os Miseráveis, a história ela vai se passar na França no século XIX, mais especificamente entre os anos de 1815 e 1833. Ele começa então com a Batalha de Waterloo e a queda de Bonaparte, e ele vai terminar então depois do motim que aconteceu em 1832, já nessa França ali pós Napoleão Bonaparte, né, após a sua queda. Então eles trouxeram o livro dividido em 2 tomos. Esse daqui é
a parte 1, né, em vermelho, e esse daqui é a segunda parte, em azul. O livro, ele é capa de tecido, o que, gente, tá, nossa, lindo demais. Eu confesso que eu não sou muito fã desse tipo de ilustração, eu gosto de ilustrações mais parecidas com esses, assim, ó, pintura, sabe? Esse tipo de capa, assim, me chama muito a atenção, eu sou apaixonada, mas ficou muito bonito também, eu acho que tem a ver com a proposta que eles quiseram trazer. Olha só, que bonito. Ele é todo ilustrado. Tá muito bonito. Uma diagramação bem confortável. As ilustrações que ele tem por dentro. A folha de guarda. Tá muito bonito, tá muito bonito. Eu fiz um vídeo da abertura da caixa mostrando de pertinho as edições tanto de Os Miseráveis quanto do Amor de Perdição e Amor de Salvação. Eu vou deixar o final do vídeo para vocês assistirem, para que vocês possam ver ali de pertinho mesmo cada detalhe, as ilustrações e tudo. Então ele é um livro que vem capa dura, de tecido, com fitilho. Então olha só, esse daqui é o segundo, em azul. Mesma coisa, capa de tecido, com fitilho, ilustrações, são as ilustrações tracejadas, né, diferente. Esse livro foi traduzido direto do original, foi traduzido do francês. A edição, ela contém mais de 1.300 notas de rodapé, o que, nossa, gente, vai ajudar demais, assim, demais. Eu confesso que eu comecei a ler Os Miseráveis muitos anos atrás, acho que, sei lá, em 2017, 2016, por aí, não lembro, faz muito tempo. Só que eu tinha essa edição da Martine Claret, essa daqui. É uma edição também muito bonita, ela tem 2 fitilhos, tá vendo? A folha de guarda. É uma edição muito bonita, só que esse livro ele é muito pesado, muito pesado. É assim, sem condições de andar com ele. Não tem condições assim, gente, sério, ele é muito, muito pesado. Eu comecei a ler, eu fui até a página 278, não consegui avançar na história, porque eu não conseguia levar esse livro para lugar nenhum. Eu tinha que ler em casa, sentada na frente de uma mesa, para poder ter um apoio, sabe? Então, isso acabou me desestimulando bastante de fazer a leitura, ó. Apesar dele ter uma abertura muito boa. A diagramação dele também é bem tranquila, mas, gente, isso daqui é muito pesado, muito pesado. Assim, sem condições. Então, quando eu vi que o clube estava trazendo o livro dos Miseráveis em 2 tomos, da mesma formatação que eles trouxeram Guerra e Paz para edição de colecionador, então realmente eu fiquei encantada, quis fazer a aquisição desse daqui, e eu quero focar um pouco mais, né, mostrando realmente as edições, como que está esse livro, do que na história em si, gente, porque quem não conhece a história de Miseráveis? Quem não sabe de Jean Valjean, do Javert, da Fadette, sabe? Esse daqui é uma história, eu acho que é tipo que nem Dom Casmurro, assim, todo mundo já conheceu antes de ler. Você já sabe toda a história antes de ler. Mas isso não invalida o processo de leitura, o encantamento que a obra tem e o seu valor histórico inegável. Então eu fiz a aquisição desse livro e eu anotei alguns pontos que me levaram a fazer a aquisição de um livro de uma edição que eu já tinha, né? Eu confesso para vocês assim que eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ter várias edições de um mesmo livro, a não ser que seja para eu ler numa outra tradução, porque às vezes pode acontecer, fiz a aquisição de um livro numa tradução que não está muito boa, ou num português muito antigo, que eu estou tendo muita dificuldade, ou não tem um trabalho editorial tão bem feito, né? Não tem notas de rodapé, não tem explicações, não passou por uma revisão, traz alguns erros, enfim. Então, eu acho que nesses casos, sim, eu faço aquisição de outras edições para eu poder ter uma leitura mais profunda, né? Uma leitura
um entendimento melhor da obra como um todo. Mas em livros que eu já tenho uma boa edição, eu não faço aquisição de novo. No caso de Os Miseráveis, o que me levou a comprar, como eu já citei para vocês, é o peso do livro. Eu não consigo carregar esse daqui para lugar nenhum. E eu também não sou o tipo de pessoa que, se eu tenho um físico, eu compro e-book. Eu não consigo. Eu sei que tem gente que faz isso, gente, não me julguem. Eu sei que muita gente faz isso, tipo, lê em e-book, só passa as marcações pro físico, mas eu não consigo. Se eu comprei o físico, eu quero ter a experiência da leitura no físico, fazendo minhas marcações, sublinhando, puxando seta, fazendo observações, comentários. Eu gosto de ter uma conexão maior com o livro no papel. Se eu comprei no e-book, assim, então eu leio somente por ali, não faço aquisição do livro físico. Mas eu realmente senti a necessidade. Eu vi que esse daqui já está parado há muitos anos no meu armário. Ele tava, coitadinho, até no fundinho do guarda-roupa, sabe? Aquele livro que você esconde lá no fundo. Era esse daqui, não tinha a pretensão de ler ele nesse formato, já estava querendo uma outra edição. E surgiu então a oportunidade de fazer a aquisição do clube. Hoje, quando está saindo esse vídeo para vocês, ele já não está mais no preço promocional de pré-venda, mas você ainda consegue, quem é assinante anual do Clube de Literatura, você consegue então fazer a aquisição dele na lojinha. E uma coisa que eu achei bem interessante também, deixa eu pegar de novo esse daqui, é a tradução. O clube, eu acho que eles prezam muito por aquela tradução sonora, sabe? Aquelas palavras mais que tem uma sonoridade assim melhor do que essa daqui da Martin Claret, que eu acho que foi uma tradução um pouco mais simplificada. Que nem, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui no primeiro capítulo. Só o primeiro parágrafo nessa tradução aqui é o capítulo da Fantine. Ele diz assim: em 1815, Monsenhor Charles era bispo de Digne. Era um velho de cerca de 75 anos. Ocupava a sede de Digne desde 1806. Embora esse detalhe não toque de nenhuma maneira o fundo do que temos para contar, talvez não seja inútil, ainda que fosse apenas para sermos exatos em tudo. Indicarmos aqui os rumores e as conversas que corriam a seu respeito no momento em que ele chegou à diocese. Verdadeiro ou falso, o que dizem dos homens ocupa a miúde tanto lugar em suas vidas e sobretudo em seus destinos, quanto o que eles fazem. Monsenhor Muriel era filho de um conselheiro do parlamento de Aix, nobreza de toga. Contavam que seu pai, reservando-o para herdar seu cargo, casara-o bem cedo, aos 18 anos ou 20 anos, seguindo um costume assaz difundido entre as famílias parlamentares. Charles Myriel, não obstante esse casamento, diziam, deu muito que falar. Tinha boa constituição física, embora de estatura muito baixa. Era elegante, gracioso, espirituoso. Toda a primeira parte da sua vida fora dada ao mundo e aos galanteios. E eu fiz a leitura aqui no da Martin Claret, e ele traz assim: em 1815, o senhor Charles Muriel era bispo de Digne. Era um homem de aproximadamente 75 anos e desde 1806 ocupava aquela diocese. Embora este detalhe não mude de forma alguma o cerne do que temos para contar, talvez não seja inútil, até para ver exatidão em tudo. Citar aqui os diversos boatos e conversas a que deu motivo à sua chegada ao bispado. Verdade ou não, o que se diz a respeito dos homens ocupa muitas vezes em sua vida e, sobretudo, em seu destino, um lugar tão importante quanto aquilo que fazem. Charles Myriel era filho de um conselheiro do parlamento de Aix, nobreza de toga. Dizia-se que seu pai, tendo-o destinado para sucessor do cargo que exercia, casaram muito cedo, aos 18 ou 20 anos, seguindo um costume bastante usual em famílias do parlamento. Apesar de casado, Charles Myriel, dizia-se, dera bastante o que falar. De muita boa aparência, embora de baixa estatura, era elegante, gracioso e espirituoso. Toda a primeira parte da sua vida fora dedicada à sociedade, aos galanteios. Então, assim, há pequenas diferenças entre uma tradução e outra, mas eu acho que a tradução do clube, ela traz uma linguagem um pouco mais rebuscada, sabe? Mais bela, mais sonora, assim. É uma tradução que me agrada mais, apesar de essa daqui dos Miseráveis, da Martin Claret, também estar muito boa, né? Quando eu li, eu gostei dessa tradução, eu achei que eles trouxeram uma facilidade de entendimento para os primeiros leitores que estão tendo contato com essa obra,
mas a do clube sempre me encanta. Então, essa daqui foi o meu último recebido agora do mês de agosto que eu queria trazer para vocês. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. Mais um calhamaço para a lista de leituras que eu quero fazer o quanto antes. Eu já comecei o Conde de Monte Cristo, está em andamento. Eu tive que dar uma pequena pausa porque voltaram as minhas aulas da faculdade, né? Então ficou bem mais corrido. Mas eu quero terminar de ler primeiro o Conde de Monte Cristo, depois eu faço a leitura de Os Miseráveis e trago para vocês a minha experiência. Eu tenho certeza que esse daqui vai ser um livro intenso, que eu vou me apaixonar. Eu já assisti o musical que tem, inclusive com a Anne Hathaway, que está muito bonita, é muito emocionante. Eu adorei. Eu não sou de musicais, mas eu adorei aquele musical. Eu acho que ele representa bem essa história. E com certeza eu vou amar. E assim que eu ler eu trago mais pra vocês, tá bom? Então é isso. Um super beijo. Tchau!